paz do Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Espero que você esteja bem, que você esteja animado para mais um fim de semana. Sexta-feira é um dia realmente muito agradável, não é mesmo? A gente pode vir cansado do jeito que for durante a semana, mas quando chega sexta-feira vem aquele ufa, né? Um gostinho de final de semana, de descanso ou de uns afazeres contrários, né? Que não seja a nossa rotina de trabalho. E hoje eu levantei e eu sei, assim, há algum tempo eu já desliguei o meu rádio relógio e para aprender a confiar e me colocar nos braços do Senhor e aprender a confiar nele, eu desliguei o meu rádio relógio. Então é o Espírito Santo que já tem mais de um ano que é ele que me acorda. Que ele sabe o horário que eu tenho que ir, ele sabe por onde eu tenho que ir, ele sabe de todas as coisas, o que eu vou enfrentar, o que eu não vou enfrentar, porque eu cansei de acordar cedo, ir para o ponto do ônibus, passar meia hora antes, esperar uns 3 ônibus sair para poder embarcar no ônibus, para poder pegar um lugar que eu, né, mais tranquilo, né, que a gente tem as preferências, né, a gente viaja, eu já viajo há 10 anos, então a gente cria determinadas preferências. E muitas vezes eu já com o pé na escada do ônibus, depois de ter enfrentado uma fila, depois de ter deixado passar 3 ônibus, e o Espírito Santo falar, vai no próximo. E aí eu falei, o Senhor sabe a hora que eu tenho que ir, o Senhor sabe de todas as coisas, então eu preciso aprender a confiar no Senhor, eu preciso aprender a me lançar. Então a partir de hoje eu não vou mais ligar o meu rádio relógio. E a partir dali eu passei a não fazer isso. É claro que é uma luta, né? Foi uma luta diária de dormir preocupada. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas hoje é muito, muito, muito tranquilo. A gente vai aprendendo. Quando a gente se lança, a gente aprende, né? E aí eu tenho entrado nos propósitos com algumas pessoas de oração pela madrugada. E eu já fui dormir, já era 3 horas. E eu tinha que estar no trabalho às 8 horas da manhã, desse jeito, né? E aí ele me proporcionou descansar um pouquinho mais, não me deu nenhuma palavra, então eu levantei e fui pro trabalho, cheguei, fui para a igreja, e uma criança linda, maravilhosa, a Amandinha, né? Ela me deu um desenho. Ela fez um desenho, foi lá, mostrou para a mãe dela, trouxe de volta e me deu. E ela fez o desenho com ela, a carinha dela, até os cílios, gente, coisa mais linda, coisa mais linda. E no outro lado desse desenho, ela falou assim, eu consegui escrever a palavra Jesus. Mas no outro lado desse desenho tinha uma conclusão. E essa conclusão, ela está numa palavra que é lá sobre a filha de Jairo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá em Marcos, no capítulo 5. Eu vou ler somente a história de Jairo, porque a história de Jairo ali, ele começa, mas aí entra a mulher do fluxo de sangue. Eu não vou entrar na mulher do fluxo de sangue, tá bom? Então a gente vai ler os capítulo 5 de Marcos, versículos do 21 ao 24. Depois a gente, do 24, vai pular lá pro 35 a 42, tá bom? Então vamos lá? Marcos, capítulo 5, versículo 21. O título diz assim, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E o texto começa assim. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava.
Vamos para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a na mão, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia, glória a Deus. Jesus aqui estava vindo de Gadara, né? Tanto é que aqui fala que ele ia entrar em outro barco. Ele tinha ido a Gadara, tinha feito aquele grande milagre na vida do gadareno, né? Aquele homem que tinha aquela legião de demônios, que depois de Jesus ter libertado ele, aqueles demônios se lançaram, pediram que se lançassem nos porcos, e os porcos não suportaram e se precipitaram do abismo, e o povo botou Jesus para fora da cidade, né? Porque eles tinham acabado com o comércio deles, mas ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. E voltando, ele encontrou Jairo, e Jairo estava desesperado, porque a única filha dele estava morta, né? Já estava ali moribunda, isso quer dizer morta, tanto é que já tinham pessoas lá ajuntado na casa dela, e na casa dele, e enquanto Jesus estava caminhando, logo vieram pessoas e interpelaram, né, ele e falaram para ele que não adiantava mais, porque a menina já tinha morrido e não adiantava mais Jesus ir lá. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. O Senhor já estava caminhando para lá, porque se o Senhor já estava caminhando, a palavra já estava liberada. E aonde Jesus se caminha para ir, há vida. E vida com abundância, esta é a palavra do Senhor. E quando aquelas pessoas começaram a falar com Jairo, Jairo nem precisou falar, mas ele já olhou para Jairo e já viu a tristeza, já viu a decepção, já viu assim, meu Deus, não adiantou nada, eu cheguei tarde. Aleluia! Mas com Jesus não tem tarde. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Não existe, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus sempre escreve certo. Nós é que não entendemos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele foi até Gadara, pegou o barco e voltou. E foi até ali. E Jairo o encontrou. Jesus não sabia o que viria a acontecer? Claro que sabia. E logo Jesus falou para ele: não dê ouvidos ao que eles falam. A sua filha apenas dorme. Vamos embora. E vamos continuar. Você não veio me buscar? Você não veio buscar a vida? Você não confiou que eu posso? Então, se você confiou que eu posso, eu posso. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Se ele não cresce que Jesus podia fazer, ele não teria ido lá. E uma vez que ele creu e foi até Jesus e se prostrou, e ali ele falou: eu sei que o Senhor pode. Ninguém pode fazer o que o Senhor pode fazer pela minha filha. O coração de Jesus já se moveu ali. E ele viu a fé naquele homem. Ele não viu dor, ele viu fé. E ele sabia o que estava por trás daquilo dali.
E foi com apenas alguns discípulos dele, né? Tiago, o Pedro, Tiago e João. Porque tem determinadas batalhas na nossa vida em que nós temos que saber quem são as pessoas que estarão conosco. Quem é que a gente pode contar. Como eu estava falando aqui. Tem pessoas que sabem que eu vou orar com elas. Então elas vêm até mim, me ajudam em oração. E eu ajudo. Eu tenho um caderno de oração. Eu coloco o nome das pessoas ali. E eu intercedo por cada uma. E no meio da oração, quando o Senhor, né, acende assim o nome de alguém, ou eu de manhã assim ainda estou meio sonolenta, e o Senhor coloca uma pessoa na minha mente, e aí eu intercedo diretamente por ela. E eu creio nisso. Tem pessoas, tem amigas minhas que estão pedindo, ela é diabética, está pedindo pela cura, ela já perdeu uma vista, né, por causa de aquela toxoplasmose, né? E agora tá perdendo a outra vista por causa da glicose. E a gente tá numa batalha, né? Em oração pela madrugada aí. E Deus está abrindo portas, ela está fazendo tratamento de aplicações na vista, né? Tratamento a laser. Porque existem milagres que o Senhor faz diretamente ou Ele usa o homem. A gente também tem que perceber que Deus também usa, porque Ele deu sabedoria ao homem para isso. Então Deus faz isso. Então tem determinados milagres que vai acontecer diretamente por ele, ou tem milagres que vai acontecer através do homem. E nós estamos nessa campanha firmes, né? Então hoje ela falou, ai amiga, continua orando, né? Estagnou o processo, porque é dela ficar realmente cega. E nós estamos aí, nessa batalha. Então eu tenho compromisso com as pessoas, e as pessoas sabem disso. E Jesus, vendo que ele cria nele, ele foi. Não desista, vamos até lá. E quando chegou lá, aquele pessoal estava chorando. Mas quando Jesus disse que ela só dormia, eles começaram a rir. Porque tem pessoas na nossa vida que gostam muito de chorar quando a gente está chorando, quando a gente está triste. Mas quando a gente está prestes a receber um milagre, quando a gente está prestes a receber uma vitória, eles não acreditam. É muito mais fácil da gente ter quem chore conosco do que quem ri conosco, do que quem se alegra conosco. E Jesus fez o quê? Vaza, sai daqui, porque aqui eu quero pessoas que realmente creem e acreditam e compartilham do mesmo sentimento de felicidade. A gente tem que buscar no Senhor quem é que a gente coloca dentro da nossa casa, quem é que a gente tem que estar perto de nós, porque nem sempre aquele que está batendo no nosso ombro e dizendo ser nosso amigo, de sorrisinho pra gente, ou chorando, ai, se você chora, eu choro. Se você sorri, eu sorri. Não. Pra chorar, ele chora. Agora, pra sorrir, como que ele conseguiu isso se eu não consigo? Então, nós temos que perceber. Tem coisas que Deus tira da nossa vida. Outras nós temos que pedir sabedoria e orar ao Senhor mesmo. Tira, Senhor. Se não for para agregar, se não estiver com o mesmo pensamento que eu, se não estiver buscando a mesma coisa que eu busco, tira da minha vida. Tira da minha vida. O que Jesus disse quando a mãe e os irmãos dele foram lá? E ele estava lá na sinagoga. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se nós temos um objetivo, que nós viemos a buscar pessoas que têm o mesmo objetivo. Eu não estou falando de largar as pessoas de mão, porque a gente precisa fazer a obra, mas eu estou falando daqueles que estarão dentro da nossa casa, que estarão dentro do nosso convívio, aqueles que a gente pode confiar. Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida. Pessoas até que nem são evangélicas. Acreditam, creem no Senhor. E o Senhor tem usado poderosamente para me ajudar na obra, né? Porque eu tenho pessoas também que eu preciso ajudar. Tem bebê com fralda, né? Agora tem um senhor que ele está usando de fralda geriátrica. Tem famílias que precisam de comida em casa. Então o Senhor tem assim
Ele sabe como trabalhar e eu sei que o Senhor tem projetos na vida dessas pessoas. E às vezes o Senhor usa essas pessoas para que elas abençoem, para que elas sejam abençoadas. Porque a gente é muito mais prazeroso a gente abençoar do que sermos abençoados. Mas quando nós abençoamos de todo o nosso coração, automaticamente as bênçãos vêm até nós. Elas correm atrás de nós, é assim que funciona. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um. Então, se teve pessoas que saíram da tua vida, se você se decepcionou com alguém, louve ao Senhor. Se você conseguiu que a máscara dela caísse, você viu realmente que não era sua amiga, louve ao Senhor, não fica chorando não. Não fica chorando, porque tem pessoas que sentam na tua cama, querendo o teu marido, querendo a tua esposa, querendo a vida que você tem. E você abre a tua vida para ele, para essa pessoa. Então busca no Senhor a sabedoria. É o Senhor que a gente tem que buscar para saber quem é que a gente pode colocar dentro da nossa casa. Nem todos que dizem ser nossos amigos são verdadeiramente nossos amigos. Nem todos aqueles que dizem que querem o nosso bem realmente querem. Porque aqui, o que passa aqui só Deus sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Às vezes a gente quer tanto uma pessoa, amiga, a gente quer tanto se abrir e poder falar, é tão bom, né? Ai, meu amigo, minha amiga. Que às vezes a gente nem vigia. Às vezes a gente está envolto com tantos problemas que a gente quer ouvir, a gente quer uma pessoa para falar aquilo que a gente quer ouvir. Mas o verdadeiro amigo, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Ontem uma querida minha lá do trabalho, ela pegou e a gente trocou uma mensagem, ela em determinado momento, quando ela me respondeu, ela disse um palavrão. Aí eu, olha a boca. Aí ela falou assim, não, aqui é costume, né? Porque ela mora em outro estado. E aí eu falei assim, costume é coisa do homem. Isso daí é palavrão. Todo mundo sabe que isso é palavrão. E a palavra diz pra gente poder se abster das coisas torpes. A primeira coisa que o Senhor fez na minha vida, quando eu retornei para os braços do Senhor, foi limpar minha boca. Porque pensa numa pessoa que falava palavrão. De 10 palavras que eu falava, provavelmente 7 eram palavrões. E aí eu nem percebi isso. E lá no trabalho, acho que foi o Danton, ele falou assim, Andréia nem xinga mais. E aí eu, hã? Aí ele falou, você tá diferente, você não xinga mais. Eu era muito estressada, era palavrão em cima de palavrão. Gente, aquilo foi assim, toda vez que eu lembro disso e eu tenho que falar o nome dele, né? Não, porque ele foi um canal de despertamento, porque nem eu percebi. Então, se o Espírito Santo limpou a minha boca, é sinal de que esse tipo de coisa não é para ficar, então não é para se falar. Mas eu sei que ela não está nos caminhos do Senhor, mas eu tenho que falar. Não é porque ela não é evangélica que eu vou deixar de falar. De graça recebeste, de graça você dá. Se ela vai levar para a vida dela, se ela vai ter isso, aí não é o problema, mas o meu problema é falar. Aquilo que é bom para mim é bom para ela e eu quero o que é melhor para ela. O que é melhor para mim, o que é bom para mim, eu quero para você, para outras pessoas. E eu sei que o melhor é Jesus, mas é uma escolha de cada um. E aí, depois que Jesus colocou aquelas pessoas que estavam zombando, não estavam acreditando porque já tinham decretado a morte daquela menina, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu e Jesus botou aquela menina para levantar. Ela levantou andando porque ela já tinha 12 anos, mas ela precisava comer, não é? Estava deitada há muito tempo, doente, ali sem comer direito, então enfraquecida, então precisava se alimentar para continuar de pé. E é assim que Jesus faz quando ele entra na nossa vida. Ele coloca
aquilo que não presta, aquilo que não vem nos agregar nada. Mas isso é uma escolha minha e sua. Jairo foi até ele e ele só botou para fora aquelas pessoas porque Jairo tinha dado autoridade para ele, porque desde o momento que ele foi buscar Jesus, ele abriu o coração dele, ele abriu a casa dele para Jesus e ali Jesus pôde trabalhar. Então Jesus só pode trabalhar no meu e no seu coração quando a gente abre para ele, tá bom? Fique com essa palavra, medite nessa palavra, vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te dou por essa palavra maravilhosa. Graças te dou, meu Pai, por me permitir ser um canal de bênçãos nas tuas mãos. Que essa palavra, meu Pai, possa entrar no coração das pessoas, aquelas, meu Pai, que estão sendo enganadas, achando que tem uma pessoa boa do teu lado, mas que só estão, meu Pai, levando apunhaladas pelas costas. Que seus olhos possam ser abertos, meu Pai, mas que principalmente elas abram o coração para que o Senhor possa habitar, porque o Senhor tem planos muito maiores e melhores para as nossas vidas. A gente pensa que a gente sabe o que é bom para nós, mas o Senhor realmente sabe. Abençoa cada um. Dá-nos, meu Pai, uma noite de sono tranquila, Pai, que possamos acordar dispostos, renovados, meu Pai. Em nome de Jesus, porque muitos gostariam de estar, meu Pai, no nosso lugar, mas estão doentes, estão em coma, estão nas ruas, perdidos, enlouquecidos e nem tem, meu Pai, mais como pensar ou como agir por si só. Mas o Senhor nos tem dado graça, meu Pai. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, meu Pai, e que possamos, meu Pai, escolher e decidir ter o Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Que o Senhor possa habitar em nós, meu Pai. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor e o nosso Pai que está no céu fazem morada no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um. Que todo coração entristecido, meu Pai, que todo coração aflito sinta o seu amor, sinta o seu calor neste momento. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz, meu Pai, nos corações dos homens, naqueles países que estão em guerra, meu Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra, meu Pai, não volta atrás. Então prepara-nos, Senhor. Em nome de Jesus, visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, os cárceres. Visita, meu Pai, as viúvas, os órfãos. Pai, que todo espírito de suicídio, de depressão, síndrome do pânico sejam repreendidos em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, visita cada criança, que toda, meu Pai, esse espírito, meu Pai, de autismo seja repreendido, meu Pai. Em nome de Jesus, e toda limitação mental nas crianças e nos jovens sejam repreendidos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Pai, continua conosco. É o que eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, um grande beijo e até amanhã.